E ainda na Série A, amanhã, terça-feira, 9 da noite, Corinthians e Criciúma. Corintiano aí com a expectativa no trabalho do Ramon Dias, né? O Ramon Dias que ano passado conseguiu fazer o Vasco sair do rebaixamento, chega com uma missão bem parecida aí no Corinthians e vai ter esse início de trabalho, já está treinando, mas vai ter esse início de trabalho aí com o elenco corintiano, então tem essa expectativa aí em casa, né? Quanto o Criciúma, que a gente já vem comentando aqui algumas semanas, que vem com uma campanha não vou dizer surpreendente, mas que acima do que se era apontado no início da competição, né? Então tem essa expectativa aí sobre esse jogo. E onde que pode acompanhar esse jogo, Alan? Corinthians e Criciúma nessa terça-feira, às 9 da noite, é jogo exclusivo do Premiere. Então, só quem é assinante aí do pay-per-view da Globo, que está disponível nas principais operadoras de TV por assinatura e dentro do Globoplay e do Amazon Prime em streaming, é que vai poder acompanhar esse duelo. Bem diferente mesmo a situação, né, de Criciúma e do Corinthians. Eu estava olhando a tabela aqui, o Criciúma começa essa rodada com 17 pontos, enquanto o Corinthians começa com 12. Se já não bastasse ser bem surpreendente o Criciúma estar 5 pontos à frente do Corinthians, quando a gente olha para o fato de que o Criciúma tem 2 jogos a menos que o Corinthians, a situação fica mais complicada ainda, né? Para a equipe corintiana, principalmente. É um jogo que o Corinthians terá que vencer. Ele começa essa rodada na zona de rebaixamento, 3 pontos atrás da equipe do Vitória, e tem o mesmo número de jogos, 16 disputados até agora, e o Corinthians precisa vencer, porque caso não vença, vai começar a distanciar. Isso não pode acontecer. Ramon Dias assume o comando da equipe. Achei até estranho, né? Claro que o Corinthians é um time gigantesco. Qualquer profissional do futebol teria uma honra imensa de trabalhar no Corinthians. Mas o Ramon, quando pediu demissão do Vasco, ou foi demitido, sei lá, tem uma guerra de versões até hoje, ele deixou muito claro na coletiva que era a primeira vez que ele estava nessa situação de lutar contra o rebaixamento, que a carreira dele não era feita desses momentos. Achei até de uma forma depreciativa ao Vasco, como ele falou. Ele assume um projeto do mesmo jeito agora, de lutar contra o rebaixamento. Achei que ele só fosse pegar projetos de times que estivessem na parte de cima da tabela. Vai ser interessante ver como é que vai ser isso, como é que vai ser a adaptação do Corinthians ao Ramon Dias, se ele vai conseguir implantar o Nová Barrar, como ele fez com o Vasco do ano passado. Esse virou um mantra do Vasco no passado, né? Mas é só pra gente lembrar aqui que o Ramon Dias falou isso nesse dia, né? Foi até justamente uma derrota para o Criciúma, né? Que ele pede a demissão, aquela goleada do Criciúma em São Januário. E aí tem essa guerra de versões, mas o Ramon Dias ele já tinha aceitado um trabalho em situação talvez até pior que a do Vasco, que foi o do Botafogo. Só que o Ramon, as pessoas não lembram, quem ficou à beira do gramado foi uma passagem muito rápida de 3 jogos, mas quem à época ficou à beira do gramado foi o Emiliano, que é o filho, que o Botafogo à época sabia disso. Eles assinaram o contrato, mas o Ramon tinha uma cirurgia marcada. Então ele foi à Argentina fazer a cirurgia e voltaria logo depois disso. Não deu tempo, foram 3 jogos. A diretoria à época avaliou que o trabalho não caminhou. O Botafogo naquele ano terminou rebaixado. E aí, assim, o Ramon já tinha aceitado essa missão com o Botafogo, né? Que acabou que 3 ou 4 jogos, acho que foram 3 jogos, ele mesmo não esteve à beira do gramado, então acho que é uma passagem que ficou meio apagada da memória das pessoas. E aí agora, depois ele volta ao Vasco, volta ao Brasil, né, para o trabalho no Vasco, e aí consegue, com esse mantra aí do não barrar, bater na mesa, tinha aquela coisa ali de blindar o elenco, e é isso, vamos ver, como a gente comentou aqui até no último, foi no D Primeira, desculpa, confundi aqui os programas, foi no D Primeira que a gente comentou que a gente, antes do Vasco e Corinthians em São Januário, a gente conversou com alguns torcedores corintianos e o sentimento era de, bem, já foi anunciado, é ele, então vamos apoiar, confio, tomara que ele consiga, então o sentimento meio assim, alguns até falaram, tinham outros nomes, mas já que já assinou, já anunciou, é ele, vamos abraçar o projeto, e era esse um pouco o sentimento antes do jogo ali contra o Vasco. Então, assim, missão que ele tem aí para, de repente, salvar esse... E aí, assim, a gente falando um pouquinho de briga contra o rebaixamento, teve um jogo nesse final de semana que foi péssimo para os grandes que estão ali embaixo, que foi a vitória do Cuiabá contra o Bahia, né? O Cuiabá acabou dando uma distanciada ali, então, para quem estava ali embaixo, foi realmente ruim, e aí é isso, empurrou o Vitória está ali, o Corinthians pode empatar em pontos, né? Mas a situação é essa, e assim, eu acho que ganha. Aproveitando para dar aqui meu palpite, acho que ganha, acho que é o fator casa, chegada de um técnico tem sempre aquela questão que a gente já conversou aqui, uma sacudida no elenco, então acho que o Corinthians consegue essa vitória.
Eu aposto em vitória do Corinthians também. Só lembrando que justamente o Corinthians não sai da zona de rebaixamento, por isso que eu frisei que ele precisa ganhar para não se distanciar. Porque se ele vencer a equipe do Criciúma, ele vai aos mesmos 15 pontos que o Vitória tem. O Vitória ainda joga contra o Fortaleza, a gente vai falar daqui a pouco desse jogo. Mas se o Vitória perder para o Fortaleza, ainda terá 4 vitórias do Vitória. E o Corinthians vencendo o Criciúma chegaria a 3. Então ele não sai da zona de rebaixamento dessa rodada. Por isso é fundamental ganhar para não perder contato com quem está acima ali da zona da degola. Jogo importantíssimo e eu vou apostar numa vitória do Corinthians também.